Filipenses 3, de 1 a 11. Eu vou ler, acompanha na sua Bíblia. Talvez haja uma pequena diferençazinha, eu vou ler na NVI, tá bom? Mas você pode acompanhar e vai ser a mesma ideia. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estes versos que lemos. Oh Deus, foram versos, tão poucos versos, 11 somente, e podemos ser desafiados por estes 11 versos. Obrigado porque eles são uma parte da tua palavra para nós e a tua vontade revelada para nós, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos permite olhar para a tua palavra e sermos impactados, incomodados, e devemos ser. Então, que o teu Santo Espírito nos ajude, que a tua palavra nos incomode o coração. Eu peço que saiamos transformados e mexidos pelo que a tua palavra nos diz. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lembrando que a Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e nesse processo todo, os irmãos mandaram ajuda, ele está retribuindo, nesse meio todo, eles mandaram Epafrodito levar, e Epafrodito ficou mal no meio da viagem, quase morreu, e aí Paulo quis enviar Timóteo para ajudar os irmãos ali, mas não foi possível porque Paulo estava na incerteza do que aconteceria com ele, se seria julgado ou se de fato ele seria livre. Então ele não pôde enviar Timóteo, mas mandou imediatamente Epafrodito de volta, levando esta carta para a igreja ali em Filipos, para que os irmãos ali fossem fortalecidos, fossem alegrados com esta carta. Ao receber esta carta, com as notícias e com todas as informações. E não sei se vocês lembram, mas ele vem falando sobre unidade na igreja, e ele vem falando então como, através do altruísmo, através da humildade, quer dizer, o contrário, do orgulho, do egoísmo. Então ele vem falando o contrário disso. Ele deu o exemplo de Jesus Cristo, maior exemplo nisso. Só que ele não parou no exemplo de Jesus Cristo, ele deu o exemplo desses dois irmãos enquanto ele falava na carta. O exemplo de Timóteo, que ele queria mandar, e o exemplo de Epafrodito, que foi quem ele mandou efetivamente. Pessoas que têm o coração dedicado ao Senhor. Pessoas que se preocupam com o bem dos outros, se preocupam com o bem da igreja. Pessoas que estavam dispostas a dar a sua própria vida por causa de Cristo, por causa da proclamação do Evangelho e por causa daqueles irmãos ali. Então, nesse contexto todo, o apóstolo Paulo entra aqui agora no capítulo 3. Só que no capítulo 3 ele começa com uma palavrinha, que na minha é finalmente, talvez na sua versão diga quanto ao mais,
alguma coisa assim. Então agora ele vai dar uma mudada no foco. Ele não sai completamente, mas ele dá uma redirecionada na carta. Ele está começando a caminhar para o fim da carta. Nós estamos no capítulo 3, e ele vai falar um pouquinho aqui. Só que é bem interessante, agora ele vai entrar numa parte, e o primeiro verso aqui, é curioso, ele diz, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Primeira frase do capítulo 3. Constantemente, ele falou isso algumas vezes, você lembra, no capítulo 1 e 2. Mas agora ele chama aqueles irmãos, olha, alegrem-se, não nas situações que vocês estão vivendo. Alegrem-se, não porque vocês também estão sofrendo como eu estou sofrendo. Alegrem-se, não porque eu estou sofrendo. Alegrem-se, não porque Timóteo não pôde ir. Alegrem-se, não porque Epafrodito ficou doente ou se recuperou. Mas alegrem-se no Senhor, na confiança em Deus. Que no Senhor possamos ter o nosso coração cheio e transbordando de alegria. Não é que nós gostamos de sofrer, não. Não é que não há motivos para choro, inclusive a morte de Epafrodito, o apóstolo Paulo falou ali no capítulo 2, se você lembra, para que eu não tenha menos tristeza, né? Para que não seja essa sequência de coisas acontecendo aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, motivos para chorar e para ter tristeza, todos nós temos e teremos. Mas que o nosso coração consiga descansar e nos alegrar nele, confiando nele, que ele continua sendo soberano, que ele continua sendo bom, como nós cantamos há 2 semanas atrás. Deus, ele é bom e ele é soberano. Nos alegremos nele. Não sei se você lembra, mas o foco principal do apóstolo Paulo nesta carta é chamar, é incentivar os irmãos para que o evangelho continue vivo e crescendo. Vivo neles, no meio deles, dentro deles, para que pudesse crescer através deles. O foco, o tema principal aqui dele, chamando a gente para isso, em meio a todas as circunstâncias da vida. Irmãos, vivo e crescendo o evangelho em nós e naqueles irmãos. Todo ser vivo, né, uma criança nasce, ele está vivo, a ideia é que agora ele está vivo, ele comece a crescer. Nenhum pai, de fato, deseja que o seu filho não cresça. A gente quer que ele cresça. A gente tem aquela coisa de falar, nossa, você está crescendo, né? Vai embora um dia. Mas se o seu filho está lá, e ele está há 10 anos, e ele continua tendo 50 centímetros, você vai ficar desesperado. Porque você quer que ele cresça. É o processo natural, que ele cresça, que ele se desenvolva. Então, ser vivo é assim, vivo e crescendo. E o evangelho tem a mesma ideia. Eu me lembro que a minha mãe, estávamos chupando alguma fruta, uma laranja talvez, e a gente engolindo os caroços todos, e ela falava assim, olha, vai crescer uma árvore aí dentro da sua barriga. E eu, com aquela minha imaginação muito fértil, eu imaginava a sementinha vindo aqui, caindo aqui, e aí, de repente, ela começa a dar aquela raizinha verde, né, que você conhece, você já viu, e aí começando a crescer aquele caulezinho aqui dentro, e os galinhos. Eu ficava imaginando isso, né, tomando aquilo ali. É claro que isso não acontece, não que eu tenha visto, pelo menos, né? Comigo, pelo menos, não. Mas a ideia do evangelho como essa plantinha atingindo a nossa vida. Então imagina que o evangelho é essa sementinha, e ela cai aqui, e ela começa a brotar aqui dentro, e ela afeta meus braços. Ela afeta minhas pernas. Ela afeta minha cabeça e os meus pensamentos. Esse é o evangelho crescendo. Se nós não buscarmos, como o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 2, desenvolvendo a nossa salvação,
nós vamos deixando o evangelho mirradinho. Ele não se expressa na nossa vida. Tudo bem, eu tenho, talvez você tenha, mas ele não desenvolve. Ou pior, talvez a gente faça que nem um bonsai, né? A gente põe ele aqui, aí ele começa a crescer e está atingindo os nossos membros, as nossas mãos, e a gente, poda ele aqui, não deixa. Não quero. Não quero que ataque essa área, não quero que atinja isso, não quero que afete aquilo. O evangelho vivo e crescendo. O apóstolo Paulo ele vai falar, irmãos, o que é o evangelho. E aqueles irmãos tinham o evangelho em si, dentro de si, uma planta viva, vivo ali. E aquilo tinha que se expandir e aparecer do lado de fora. Eu queria fazer um contraste com você entre uma planta viva, de fato, que precisa de água, que vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ficando verde, e aí vai dando flores, vai dando frutos. E também uma planta de plástico. Uma planta de plástico, você olha para ela, algumas são até bonitas, né? Você olha para ela, é bonita. E você fala, puxa vida, parece uma planta, de verdade. Mas não é. É só aparência de planta. Ela parece uma planta, mas ela de fato não é uma planta. Ela não é um ser vivo. Irmãos, muitos crentes são assim. Muitas pessoas são assim. Parece crente, tem o jeitão, fala como se fosse, tem umas expressões aqui e ali, mas, na verdade, são só aparência. Eles não têm o evangelho fluindo na vida. Percebe? Aquele frutinho que dá ali naquela árvore, naquela planta de plástico, é de plástico. Não serve para nada. É só aparência. Mas a de verdade flui da vida, do desenvolvimento da vida que há ali dentro. É a mesma coisa o evangelho. E Paulo está chamando aqueles irmãos a isso, a que o evangelho que está vivo neles continue crescendo. Isso se espelhe, seja visto do lado de fora, nas vidas deles, na vida dos irmãos. Isso seria manifesto de diversas formas, inclusive, principalmente, através do altruísmo e da humildade, que geraria unidade. Mas o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, nesse comecinho, nos primeiros 3 versículos, ele exorta aqueles irmãos. Está dizendo, o evangelho está aí, precisa crescer, mas ele exorta aqueles irmãos por causa de perigos, por causa de pragas. E uma das pragas tremendas é a distorção do evangelho. Irmãos, nós vivemos num país cristão, dito cristão, onde você tem vários ramos aí, igrejas tradicionais, evangélicas, protestantes, igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas católicas e outros grupos, inclusive, que se dizem cristãos. Então, hoje em dia é muito difícil você chega num lugar, você encontra alguém e logo você começa a conversar com essa pessoa e se ela jogar umas 2 ou 3 frases que parece evangélico, você já, estamos em casa. Estamos em casa e aí você já desenvolve. Só que aí você precisa tomar cuidado e essa é a exortação de Paulo aqui. Não é porque parece planta que é planta. E ele diz aqui no versículo 2, porque ele diz assim, escrever as mesmas coisas para mim não é cansativo e para vocês é uma segurança. Versículo 1, perdão. Eu posso repetir várias vezes, eu preciso fazer isso. E para vocês é uma base de segurança. Prestem atenção, é isso que ele está dizendo. E o versículo 2, ele começa muito intenso, ele diz, cuidado com os cães. E ele não está falando dos animais na rua. Ele não está falando desses. Irmãos, os judeus, eles achavam que o cão era o pior animal, mais
que vivia rodando, virando lixo, viviam em matilhas e brigavam por qualquer coisa, constantemente viam aqueles grupos de cães brigando entre si por causa de lixo e tudo mais. Então eles diziam que os cães eram piores animais que existiam. E eles chamavam os gentios de cães, porque eles achavam que era a pior espécie de ser que existia, completamente distante deles, né? O apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com os cães. Cuidado com estes, com os maus obreiros, talvez diga a sua versão aí, os maus obreiros, aqueles que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele está dizendo, irmãos, cuidado, porque existem pessoas que estão ensinando mentiras em nome do Evangelho. Ou dizendo que é Evangelho, mas na verdade é mentira. No meio de vocês existe gente na igreja que está indo lá e está tentando mudar aquilo que nós temos ensinado acerca do Evangelho. Eles estão falando para vocês voltarem a viver pelas obras, a tentar se justificar e achar o que é verdadeira religião nas obras, na prática de boas obras, ou em atividades, ou em rituais. E ele está dizendo, cuidado. Eu gosto da atualizada que está aí na sua mão, talvez diga, acautelai-vos. É interessante essa palavra, né? Cuidado, tenham cautela, atenção. Cuidado com estas pessoas, que talvez, em nome de Deus, estão pregando coisas que está distorcendo o Evangelho. Isso é um perigo, porque se eu chego para alguém e eu começo a compartilhar o Evangelho e falar assim, olha, eu creio em Jesus, você crê em Jesus? Como nós somos um país cristão, todo mundo vai dizer para você, claro que eu acredito em Jesus. A grande maioria, vamos dizer todo mundo, a grande maioria vai dizer, claro que sim, eu acredito em Jesus. E aí você então para a conversa. Opa, acredita em Jesus, então está tudo certo. Estamos juntos, caminhando junto. Mas eu acredito em Jesus, irmãos, muitos ensinos têm sido feitos dizendo que se acredita em Jesus. Muitas igrejas estão pregando Jesus, entre aspas. Eles dizem que é Jesus. Mas você vê um ensino que leva para longe da graça, da misericórdia, da bondade de Jesus Cristo e leva para um outro lado simplesmente de vantagens. Eu obterei vantagens estando em Cristo. Vantagens pessoais, vantagens financeiras, vantagens para os meus problemas. Eu agora não terei mais problemas. E chama você a viver pela prática de coisas. Se você fizer tal ritual, vai dar tudo certo na sua vida. Se você começar a fazer agora tal coisa, pronto, tudo vai ser resolvido na sua vida. E muitas vezes, os cristãos acreditam e acham, genuinamente, irmãos, eu vou dizer de mim, muitas vezes você está lá e você fica doente, por exemplo, fiquei doente essa semana e você começa a pensar, onde eu errei? O que eu fiz para Deus? Só que, e aí eu quero ficar curado, né? E aí eu começo a pensar, então agora o que eu preciso fazer para Deus? Para Deus me dar a cura. Tipo, eu quero trocar, isso está aqui, dentro da nossa mente, está enraizado aí, está preso lá dentro. E agora então? Eu quero trocar com Deus. Deus, o Senhor me dá saúde, o que eu preciso fazer? Doença é tão ruim. E aí eu quero tentar então trocar com Deus, e aí se for seguir as leis, então vou seguir as leis. Se é circuncidar, que nem os irmãos ali, então vou circuncidar. E aí eu começo a seguir um monte de regrinhas, para ver se então Deus vai me abençoar.
Isso é distorcer o Evangelho, é isso que Paulo está dizendo. O Evangelho é boas novas. O apóstolo Paulo estava indignado com pessoas que estavam ensinando aqueles irmãos, e aqueles irmãos aceitando, em alguns momentos, que eles tinham que fazer alguma coisa, que estava nas realizações deles, nas habilidades deles, nos rituais que eles são capazes de fazer, que estava na mão deles o viver o Evangelho. E não está. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, cuidado com os cães. Irmãos, cuidado com aquilo que você anda lendo. Cuidado. Tem muito mais porcaria do que coisa boa por aí. Tem muito mais. Cuidado com o que você anda ouvindo. Seja de mensagem, seja de sermão, seja de videozinho, seja de música. Cuidado. Acho que tem um mês, mais ou menos, o Caio mandou para mim umas 10 músicas, sei lá, talvez um pouco menos. Uma lista, assim, 10 músicas para eu olhar a letra antes da gente ensinar na igreja. E aí eu ia, clicava, ouvia e lia a letra. E aí comparava com as escrituras e tal. E eu começava a falar, Caio, isso aqui é complicado. Isso aqui não está legal. Essa música não fala nada. Só faz barulho. E assim a gente vai vendo aqui, ali. Irmãos, está muito difícil. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado. Cuidado com os livros que você anda lendo. Tem que tomar cuidado. Porque distorções do Evangelho têm sido gritantes. Tá bom? Então, cuidado com os cães. Eles estão aí disfarçados de pastor, de crente. Então, cuidado. Tá? Cuidado. Se você tem dúvida, não faça, não leia, não assista. Vá ler a Bíblia. Você vai se edificar muito mais. Se você quiser sugestões, a gente pode dar o que for. Mas cuidado. Tome muito cuidado. Só que ele fala assim, o alerta dele é cuidado com os cães. Então ele fala de um lado a mentira e ele vai trazer o verdadeiro. Quem são os verdadeiros? Versículo 3, ele diz assim, pois nós é que somos a verdadeira circuncisão. E olha que interessante, nós é que somos, que estamos ensinando verdadeiramente. E ele diz, nós adoramos pelo Espírito de Deus, é a primeira coisa. E aqui a ideia é, ele está contrastando com um ritual. Nós não fazemos rituais quaisquer. Nós adoramos com aquilo que vem do Espírito Santo que está dentro de nós. Nós adoramos com o Espírito. Nós adoramos interiormente. Começa aqui dentro. Não é um ritual somente frio, vazio, distante. Não é simplesmente uma série de campanhas. Não é só isso. Começa aqui dentro, não são rituais. Nós adoramos em verdade. Nós adoramos no Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. O Evangelho está aqui dentro, crescendo, e ele precisa expor-se em nossas vidas. Essa é a ideia. Nós adoramos aqui dentro, ó. O Evangelho está aqui, ele nos transforma. Não sei se vocês lembram, mas há umas semanas atrás eu disse que o Evangelho não é um monte de regrinhas que você chega na igreja, você ganha um papelzinho, e aí você fala, olha, isso eu não posso fazer, isso não faça, não faça, não faça, faça isso, faça aquilo outro. Não é isso. Não é que tipo de roupa você vai vestir, não é que tipo de coisa que você pode, atividade você pode fazer ou não pode fazer. O cristianismo, o Evangelho, não é isso. Não é. O Evangelho é Cristo veio à Terra como um homem, porque nós, seres humanos, havíamos sido criados bons. Porém, nossa luta pela independência, nós pecamos e nos afastamos de Deus.
E o nosso destino e o que nós merecemos é o inferno e a condenação. E nós iríamos todos para lá, se não fosse a graça do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, em enviar o seu Filho Jesus Cristo como um homem, como nós. Vivendo nesta terra e mostrando como viver nesta terra. Ensinando acerca do reino de Deus. E morrendo na cruz por nós. Para que o sangue dele derramado ali, na morte, na cruz, pudesse pagar por este meu pecado que me afastava de Deus. E aí depois, ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Para que todo o que nele crer se entregue, sabe quem é ele e se entrega completamente, sabe que não tem capacidade para alcançar essa salvação. Não tem força, não tem realização, não tem bondade suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem atividades certas suficientes que você consiga fazer para você alcançar essa salvação. Você precisa reconhecer, Senhor, eu sou incapaz disso. E quando eu reconheço isso, eu digo, eu preciso do Senhor. Eu preciso deste sacrifício. Eu preciso deste sangue derramado na cruz. E quando eu faço isso, quando eu reconheço que Jesus Cristo é de fato o único caminho, esse é o Evangelho. De graça. Pela graça. Derramada a nós. Não há nada que eu faça. Não há nada que eu possa fazer. E aí quando eu creio, então o Espírito Santo habitando em mim, agora o Evangelho começa a transformar. Ele continua crescendo e começa a transformar, porque agora eu quero ser a imagem de Jesus Cristo. E ele começa então a me transformar. Começa transformando meus braços, as minhas ações, meus pés, a minha mente. Temos pecado? Claro. Ainda temos, infelizmente. Infelizmente nós, ainda que transformados, o nosso coração é corrupto. O nosso coração tende para ir para longe de Deus. Ainda. Mas podemos nos achegar a Ele e ter perdão e força para continuar lutando. Então, começa aqui dentro de nós esse Evangelho. Se você conhece esse Evangelho, então ele precisa crescer. Se você não conhece, então você precisa entender. Que não tem nada que você faça. Porque no versículo 3, continuando, ele diz, nós adoramos pelo Espírito de Deus, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós não nos gloriamos na nossa própria força, nós não nos exaltamos a nós mesmos, nós não achamos que somos habilidosos, nós nos gloriamos, exaltamos ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele não se exalta, ele não quer que as pessoas olhem para ele no sentido de, olha a referência, eu sou o pastor. Eu sou o pastor. Se você não fizer o que eu mando, olha só o que vai acontecer na sua vida. Não é isso? O apóstolo Paulo está dizendo, nós exaltamos e nós gloriamos a Deus, a Cristo Jesus. É nele que nós nos gloriamos. Nós não temos habilidade, nós nos gloriamos nele. Ele é que fez, é isso que ele está dizendo. Nós não fizemos nada e não tínhamos nada que poderíamos fazer. Nos gloriamos no que ele fez por nós. E terceiro, aí no versículo 3, ele ainda diz, e não temos confiança alguma na carne. Quer dizer, nós não confiamos na nossa própria força, na nossa própria habilidade, nas nossas próprias realizações, no nosso contexto de vida, na nossa bondade. Nós não confiamos nisso porque isso não vai dar em nada. Então percebe? Cuidado com os cães. Pessoas que estão ensinando, distorcendo o Evangelho,
Estão ensinando que o homem é o centro de todas as coisas aqui. Estão dizendo que o homem é quem deve ser reverenciado e exaltado. Que o valor dele é maior do que de fato deveria ser. E que ele precisa ser, eu preciso estimular você, eu preciso simplesmente falar que você é um vencedor, eu preciso dar palavras positivas para você, porque você é o centro de todas as coisas aqui. Se eu não fizer isso, que propósito eu tenho? Se eu não elevar a sua autoestima, é isso que muita gente está ensinando. E isso está completamente fora das Escrituras. Isso não é o Evangelho. Nós não podemos confiar na nossa carne, na nossa força, na nossa habilidade. E olha só que interessante, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, ele vai entrar agora num exemplo. Então, ele exortou, cuidado com os que ensinam mentiras, disfarçado de verdade. No versículo 4 ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter essa confiança, quer dizer, na carne, eu, se fosse olhar aí como todo mundo faz, eu poderia ter motivo para isso. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai dar o exemplo dele. O exemplo dele é bem interessante. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, é interessante a herança religiosa de Paulo. Paulo tinha uma herança tremenda. Diz que antes dele poder tomar consciência do que estava acontecendo, ele tinha 8 dias de vida, os pais dele já eram extremamente religiosos, já levaram ele para ser circuncidado. Isso era uma prática comum do judeu rígido, do judeu praticante, daquele que fazia as coisas, que vivia aquilo mesmo. Então, os pais de Paulo eram zelosos, eram religiosos e cumpriram os ritos. Ao 8º dia eu fui então circuncidado, que devia acontecer mesmo. Então meu pai, minha mãe, minha família, olha como eles eram religiosos. Segundo, ele continua aí dizendo, eu era pertencente ao povo de Israel, então quer dizer, da linhagem de Israel, né, da linhagem do povo de Deus. Eu vim de lá. Eu não sou alguém que foi convertido a eles, porque existiam. Não, eu nasci na linhagem de Israel. Eu poderia dizer, eu sou puro sangue aqui de Israel. Alguns não são, eu sou. É isso que Paulo está dizendo. E ele ainda fala, ele cita aqui da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das tribos mais respeitadas no povo de Israel. Então quer dizer, opa, isso tudo é herança, tudo eu recebi dos meus pais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel e eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho tudo pedigree, tudo em ordem. Eu tenho tudo o que eu preciso em termos de herança. Mas eu não parei por aí. Eu não fiquei na minha herança. Eu também tive realizações religiosas e boas realizações. Ele diz, hebreu de hebreus, ou verdadeiro, cadê? Perdi aqui. Verdadeiro hebreu, é o que diz. O que ele está dizendo? Gente, eu não fiquei só naquela herança que eu tinha. Eu me esforcei. Eu estudei. Eu corri atrás, eu era reconhecido até a minha conversão como um dos grandes no judaísmo. Eu era professor, eu ensinava, as pessoas elas vinham perguntar para mim. Eu julgava questões, eu era importante. Eu estudei para isso, eu corri atrás, eu fui atrás disso. Então eu era verdadeiro hebreu. Hebreu de hebreus, quer dizer, entre a maioria eu me sobressaía no meio do povo. Eu tinha realizações, eu tinha atividades, eu fazia as coisas, eu era genuíno naquilo que eu fazia. Tão genuíno que ele diz aqui, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Olha só, irmãos, aquele homem ele era tão zeloso pela sua religiosidade, por aquilo que ele tinha antes, que ele perseguiu irmãos dele. Ele perseguiu aqueles que seriam irmãos dele, né, depois. Mas ele perseguiu pessoas, ele perseguiu a igreja.
Eu fico imaginando, e o apóstolo Paulo fala sobre isso depois em outros lugares, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos porque persegui a igreja. Imagina a dureza que estava no seu coração. Saber que antes dele crer no Senhor Jesus Cristo e se entregar ao Senhor Jesus Cristo, ele matou pessoas que professavam a mesma fé. Imagina a lembrança dele ao sentado lá, talvez pensando na vida, e de repente vem algumas imagens dele trazendo Estevão, aquele homem que pregava a palavra com dedicação, que vivia, e ele trazendo aquele homem e colocando ali no meio, e as pessoas tacando pedra, e ele valorizando aquilo. Diz o texto lá em Atos que ele estava cúmplice daquilo tudo, acompanhando aquilo tudo. Aí hoje ele conhece o Senhor e ele começa, imagina, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, eu matei alguns, eu prendi vários, eu entrava nas casas, eu levava preso, por causa da sua fé. Hoje eu estou aqui pregando isso. Então é o perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, quer dizer, todo mundo tinha uma série de regrinhas para cumprir lá, eu cumpria todas. Ninguém tinha nada que dizer da minha vida. Eu era um judeu irrepreensível, se alguém viesse, não tinha o que dizer, eu cumpria tudo. Eu fazia tudo o que as minhas norminhas, as regrinhas diziam. Esse é o exemplo do apóstolo Paulo. Um exemplo sucinto, mas é o exemplo da vida dele. E ele vai entrar então agora para a experiência da vida dele, para aquilo que de fato fez diferença. Ele usou ali 3 versículos para falar sobre o que ele era e mostrar que ele poderia se vangloriar na carne, achar que ele é habilidoso. Ele era um cara reconhecido. Olha no versículo 7. Aqui na minha versão começa com mas. Mas, então quer dizer, tudo isso aí, agora é o contrário. Mas, o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Como estrume. Irmãos, sabe o que ele está dizendo? Eu era tudo aquilo ali. Sabe de que me servia? Nada. Para nada. Aquilo tudo que eu vivia de religiosidade não me levava até Deus. Não me levava até Cristo. Não me dava salvação. Tudo aquilo que eu vivia, que eu tinha, a religiosidade herdada da minha família, a prática que eu tinha, tudo aquilo não me levava para perto de Deus. Não servia para nada. E quando eu pude, e eu conheci ao Senhor, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, sabe o que aconteceu? Eu percebi que tudo aquilo ali para mim era esterco, era estrume, lixo. Não serve para nada. É só forma. É vazio. Só aparência. Não tem evangelho ali. Não tem boa nova ali. Não tem graça ali. Tudo é morte. Tudo leva para a morte. Eu considerei tudo aquilo como perda. Aquilo que poderia ser considerado vantagem neste mundo, eu considerei como perda. E sabe o que é terrível, irmãos? Muitas igrejas estão pregando de novo isso. Viver pela forma, viver pela aparência, pelos rituais, pelas práticas de rituais para que você seja considerado santo ou que você seja reconhecido, para que olhem para você e falem, nossa, isso é espiritual, porque você faz uma série de coisas, regrinhas ou atividades. Tão longe de Cristo e do Evangelho, tão longe. E eu estou falando de igrejas chamadas evangélicas, inclusive.
vazio, inúteis, não servem para nada. Irmãos, ele diz lá no versículo 9, olha que interessante o que ele fala no versículo 9. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha que interessante isso que ele está dizendo. Agora a experiência dele é ser achado em Cristo, ele está em Cristo. Ele foi colocado em Cristo, agora a posição dele é em Cristo. Não é mais de uma religiosidade, não é mais de uma série de rituais, é em Cristo. E quem colocou ele lá? Foi ele? Foram seus esforços? Foi a sua tentativa de correr atrás e fazer as coisas? Ele diz, não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Eu consegui isso graças à justiça de Cristo, que é pela fé. Só pela fé. Não há força, não há habilidade. Eu nunca conseguiria estar em Cristo pelas minhas próprias forças. Eu tentei. A minha religiosidade era para isso. Não dão em nada. Eu nunca ia conseguir na minha própria justiça, na minha própria habilidade, achando que eu sou bom, achando que fazendo tudo certinho vai dar certo. Não. Eu só vou ser achado em Cristo, e Paulo está dizendo, eu sou achado em Cristo por causa da justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que Ele enviou Jesus Cristo. Porque todo pecado, o nosso pecado, merece, é justo que haja uma condenação. Então eu merecia a condenação, isso é justo. Se Deus me manda para o inferno, Ele está sendo justo. Isso é justo. Então Jesus Cristo veio à terra e morreu e pagou o preço do meu pecado. Essa é a justiça de Deus. Ele recebeu aquilo que o meu pecado merecia. Eu fui achado nele por causa da justiça de Deus. Que é pela fé nele, pela fé em Jesus Cristo. Agora, irmão, sabe como eu vivo? Eu quero experimentar, versículo 10, a cada dia eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição na minha vida, eu quero reconhecer a participação dos sofrimentos dele cada dia na minha vida, tornando-me como ele em sua morte, morrendo a cada dia, ressuscitando a cada dia, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna, e estar no céu plenamente. Eu quero agora experimentar a cada dia a morte e a ressurreição na minha vida. A morte para o pecado e a ressurreição para a vida em Cristo. Este é o Evangelho vivo e crescendo. Vivo e se expandindo. Aí talvez você pense, puxa, eu tenho muita coisa que crescer ainda. Sim, todos nós temos, só não desista. Por isso que o apóstolo Paulo fala para esses irmãos, olha, cuidado com os cães, cuidado com o egoísmo, cuidado com o orgulho, vocês estão brigando muito, cuidado. Ele fala isso. O Evangelho está aí. Deixe ele transformar. Deixe ele transformar os relacionamentos de vocês. Deixe ele transformar a sua atividade, a sua vida, o seu relacionamento. Deixe ele transformar a sua motivação egoísta por uma motivação que busca servir ao outro. Deixe o Evangelho transformar, morrendo a cada dia, ressuscitando a cada dia em Cristo. Morrendo para mim, para os meus desejos e pecados, ressuscitando em Cristo. Quando o Evangelho tiver, e ele for crescendo e desenvolvendo, talvez o processo na vida de algumas pessoas é mais lento, outros você vê uma explosão mais rápida do Evangelho agindo ali, as pessoas sendo transformadas. Mas que seja assim. O Evangelho dentro, mexendo com a nossa vida. E não simplesmente a aparência. Ele é uma plantinha de plástico. É um crentezinho que
bonitinho, olha só que bonitinho, ele faz tudo direitinho, aparentemente. A aparência, você olha por fora, ele é crente. É uma planta de plástico. Tem todos a imagem, mas na verdade não tem a vida. Só a aparência. Que seja em nós assim, irmãos. O evangelho de dentro, a vida de dentro, transbordando. Transbordando em nós. Transbordando através de nós. Cuidado com aquilo que você tem sido ensinado neste mundo. Cuidado. Porque ele fala aqui, o princípio é cuidado com os cães, porque você está aprendendo. Estão ensinando você muitas coisas, em vários momentos. Estão ensinando você nos vídeos que você está assistindo, estão ensinando você nos filmes que você está assistindo, estão ensinando você nas novelas em que você está assistindo, estão ensinando você nas músicas que estão jogando no mercado e você está cantando. Estão ensinando vocês nas brincadeiras que eles estão propondo por aí na escola, ou onde você estiver, no trabalho. Estão te ensinando o tempo todo. Igrejas por aí estão tentando ensinar algumas coisas que estão fora do evangelho também. Cuidado com os cães. Cuidado. Atenção. Uma palavra de alerta. O apóstolo Paulo alerta, ele mostra o exemplo da vida dele, e a experiência dele maior agora é: eu quero conhecer a Cristo diariamente. Diariamente. É uma luta. Porque tem dia que eu não quero conhecer a Cristo, eu quero fazer as minhas próprias vontades. Eu quero conhecer a Cristo diariamente. A partir do versículo 12, nós veremos, se Deus assim permitir, na semana que vem, ele vai falar sobre não parar e prosseguir nessa luta, nesse relacionamento com Cristo e com os irmãos aí. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade de ler a Tua palavra e estes versos. São tão simples, meu Deus. O apóstolo Paulo simplesmente exortando rapidamente, dando alguns exemplos da sua própria vida e aquilo que é mais marcante, o relacionamento que ele tem contigo. E isso tudo já nos ensina tanto na nossa vida hoje aqui. Porque assim como naquela época, talvez até mais, porque hoje esses ensinos errados entram dentro de casa. Antes aqueles irmãos talvez tivessem que convidar alguém que está ensinando para estudar na sua casa. Hoje nós ligamos a TV, ligamos a internet, recebemos por vários meios sociais mensagens. E muitas mensagens parecem tão boas quando a gente está triste, principalmente. Mas essas mensagens estão tão longe do Teu Evangelho. E muitas vezes nós acreditamos, são distorções do Teu Evangelho. Nos perdoa por dar brecha para isso, Senhor, por dar abertura. Nos perdoa por não conhecer tanto a Tua palavra a ponto de saber perceber quando este ensino está errado. E nós ainda somos assim. Tem muito ensino errado que a gente nem percebe que é ensino errado. Ó Deus, nos dá graça e nos ajuda para que o Evangelho continue vivo em nós e crescendo a cada dia. Para que ele possa crescer através de nós, inclusive, neste mundo, nesta cidade. Nos dá atenção neste mundo. Atenção o mundo, os nossos desejos pecaminosos, e o diabo quer nos ensinar tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Quer nos desviar do Teu caminho. Então nos ajuda, nos dê atenção, Senhor. Atenção constante. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu clamo. Peço por mim e pelos meus irmãos. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.